Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns livros que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Então, gente, lá no meu Instagram eu já fiz um post desse já há um bom tempo, mas eu pensei que seria uma boa trazer esse conteúdo aqui pro canal também. Porque se eu gostaria de ler esses livros novamente, como se fosse a primeira vez, é porque tem um bom motivo, tá? Então eu separei alguns livros que não estão, alguns deles são já estavam na listinha lá do Instagram, mas que eu precisava trazer eles novamente, mas outros não estão, tá? Então vai ter livro repetido de lá, livro que é inédito, tá bom? E no caso, eu gostaria de ler a maioria desses livros como se fosse a primeira vez, porque se tornaram livros favoritos da vida. Livros que a leitura foi muito gostosa, foi muito prazerosa e que eu queria esquecer a história para poder ler de novo e ter todo aquele sentimento que eu tive na primeira vez que eu li. Por incrível que pareça, o Morro dos Ventos Vivantes não vai estar aqui, porque quem me acompanha sabe que esse é meu livro favorito da vida. Mas eu resolvi não colocar ele nessa lista, porque eu queria trazer alguns livros diferentes, alguns livros que eu nem sempre menciono pra vocês, pra não ficar uma coisa tão repetitiva, porque toda vez que tem vídeo e pergunta de livro favorito, livro que você ama, não sei o que, o Morro dos Ventos Vivantes sempre aparece, então eu resolvi fazer uma coisa diferente, trazer outras opções também, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Vou começar aqui falando dos livros. E o primeiro deles é um clássico. A maioria deles vocês vão ver que são clássicos, tá? Um Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Eu li esse livro, se eu não me engano, lá em 2020. Eu lembro que estava na pandemia, que eu li em leitura coletiva, no Clube Gilmore, que era da Bruna Martioli. E, gente, isso daqui foi uma leitura incrível. Eu gostei demais. E esse é um livro que eu senti tantas coisas lendo e que me despertou vários sentimentos. É um livro que eu tenho um certo carinho pela história. Essa minha ediçãozinha aqui é pequenininha, nem parece, mas esse livro é um baita de um calhamaço. E, gente, sabe uma história que te prende e você fica doido querendo saber o que vai acontecer, quais vão ser os destinos daqueles personagens. E fora que esse livro ele tem como personagem a Catedral de Notre Dame. Nossa, quase que o nome não saiu. Mas a Catedral, ela é uma personagem e a personagem principal dessa história. Apesar do título ser O Corcunda de Notre Dame, originalmente esse livro se chamava Notre Dame de Paris, o que faz muito mais sentido e jus à história que a gente vai ter aqui. Só para vocês terem noção, tem um capítulo aqui que o Victor Hugo vai fazer uma descrição dessa catedral. Então esse livro ele tem essa coisa que é muito visual, que eu gostei muito de ler, mas que para alguns leitores pode ser um pouco difícil, porque ele, sério, sem brincadeira, vai ter um capítulo que vão ser páginas e mais páginas dele descrevendo a Notre Dame. Um outro capítulo que eu lembro até o título, que se chama Paris sobre um sobrevoo, que ele vai fazer uma descrição como se a gente estivesse vendo Paris de cima. E é muito bom essas descrições de cenário, de arquitetura que ele vai fazendo ao longo do livro. É uma coisa que eu particularmente gostei muito e que eu gostaria de ler de novo como se eu nunca tivesse lido. A gente adora. Ela tá aqui no colinho, mas ela não sabe se ela quer ficar no colinho ou se ela quer ficar na cama. O segundo livro dessa lista é um livro que eu li no ano passado e que também foi um desses livros que entraram assim pro meu coração, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro, ele é um livro bem triste, tá? Ele é um livro pesadíssimo. Tem vídeo aqui no canal, um vlog de leitura pra ele. E é um livro que me tocou muito, assim, que eu me identifiquei muito com muitas das coisas que vai ter aqui. Porque pra quem não sabe muito bem, assim, esse livro ele vai trazer muito do feminino, muito de questões femininas, de situações que apenas mulheres passam, situações de parto, coisas como aspiração social, coisas que a sociedade espera da gente, a questão da maternidade. Então, eu me identifiquei demais com várias das coisas que estão presentes aqui. Nós, mulheres, iremos nos identificar. E, além disso, esse livro também vai ter como temática a depressão. E a gente já fica um alerta de gatilho aí, tá? Pra caso alguém aí queira ler. Mas, o que a gente vai ter aqui, pra caso ninguém conheça a sinopse, tá? Esse livro, que é conhecido como um livro meio autobiográfico da autora,
A gente vai ter como protagonista a Esther, que ela é uma jovem bem promissora, que ela está, assim, se encaminhando para ter uma ótima carreira. Ela está fazendo um estágio numa revista de moda, está quase terminando a sua faculdade, e ela está naquele momento de pensar o que eu vou fazer agora. Que muitas de nós aí já passamos, acho que né, todo mundo chega num período ali da vida, quando tá terminando um ciclo, você fica, o que eu vou fazer agora? Então ela está terminando a faculdade e ela está pensando nas possibilidades de carreira, possibilidades do que fazer na vida, né? E não só isso, ela vai pensar em algumas questões com relação à mulher, como eu disse, então ela pensa na maternidade, ela pensa em trabalho, ela pensa sobre filhos, sobre casamento, e a gente vai vendo que a visão dela de ser mulher, não, ela foge totalmente daquela visão tradicional da mulher que cuida do lar, que é mãe, que não sei o quê, e que muitas de nós hoje em dia, no século XXI, vamos nos identificar. Quantas e quantas mulheres aí não querem ser mães, querem focar na sua carreira. E aí, quando ela chega nesse momento, ela vai entrar numa forte depressão e ela vai ter um colapso. E além disso, esse livro ele também vai trazer a questão de como a saúde mental era tratada, né? Então a gente vai vendo aqui a Esther tendo tratamento de choque, as pessoas sendo tratadas dessa forma por uma doença do psicológico, enfim. Então esse livro é um livro cheio de camadas, vai trazer várias coisas, e é um livro incrível e, por incrível que pareça, tem uma escrita extremamente leve. Então, se por um lado o livro tem assuntos muito pesados, a escrita vai ser extremamente leve. Então, é um livro que eu li muito rápido, mesmo com os assuntos difíceis. Mas, ai, foi um queridinho, eu amo demais esse livro. O próximo livro é também um clássico do horror, e que esse ano eu vou reler. Infelizmente, não vai ser como se fosse a primeira vez, que é o Drácula, do Bram Stoker. Esse livro aqui, ele é um livro que, na primeira leitura que eu fiz dele, eu fui com um pensamento que ele me atrapalhou em algumas questões. E apesar de eu gostar muito da história do Drácula, essas questões porque assim, gente, a gente tem que ter em mente, e nessa época eu não tinha, que livros clássicos vão ter coisas que vão nos incomodar em determinados sentidos. Porque o pensamento daquela época não é o mesmo pensamento da sua época. Então, quando eu fui ler ele, para algumas questões eu fui com o meu pensamento do século XXI. Isso me atrapalhou, de certa forma, a gostar mais de alguns personagens, de apreciar mais esses personagens, tá? Então, apesar de ter gostado muito da história, porque ele tem um toque de uma investigação aqui, um grupo de pessoas vai se unir contra um mal. Como eu fui com esse pensamento, a minha leitura ela foi um pouco atrapalhada. Então, eu queria ler novamente, como se fosse a primeira vez, já com uma outra visão, uma visão bem mais aberta, né? E sem a minha visão do século XXI, para aproveitar melhor essa leitura, tá? E eu lembro que quando eu li numa edição bem velha, e eu queria adquirir uma nova, né? Eu cheguei a adquirir a edição da Dark Side, só que aquela edição, gente, assim, ela tem muitos extras, é muito bonita, só que, ai, gente, eu tava lendo e encontrando diversos erros de revisão e eu tava ficando irritada com aquilo, uma quantidade, e eu não sei, gente, mas aquela tradução deles, eu tava lendo e eu não tava curtindo tanto. E aí, seguindo a indicação do Lucas Bittencourt, que leu e ele fez uma comparação com várias edições, pegando o original, ele falou que gostou muito dessa, que essa se aproximou mais do original. E aí eu resolvi dar uma chance. Essa aqui é publicada pela Martin Claret. Por incrível que pareça, Martin Claret aparecendo neste canal. Mas enfim, e é uma edição que tá bem bonita. E esse ano eu vou reler e vou trazer uma resenha aqui pra vocês, tá? Então, outubro, vocês aguardem que vai rolar aí vídeo para Drácula aqui neste canal. Próximo livro é um livro contemporâneo, para vocês não falarem que eu só leio clássico, que é uma fantasia, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Tive que dar uma pausa para poder falar esse nome dele, tá? Esse livro aqui é um livro que eu já li há um certo tempo, tá? Eu li quando eu era adolescente ainda, eu tinha, acho que, sei lá, uns 15 para 16 anos. E esse livro, o meu amigo Juan falava tanto desse livro pra mim, e aí, na verdade, o que aconteceu? Ai, gente, olha você, tô me embolando toda na história. Então esse livro ainda tem um fator afetivo, porque eu conheci meu amigo Juan por causa desse livro aqui. Então eu tinha lido ele, e aí na época, assim, eu não conhecia ninguém que tinha lido, aí eu postei
no meu Instagram literário, na época que eu tinha lido, não sei o quê. Aí esse menino foi lá e respondeu meus stories, perguntando, nossa, você gostou que não sei o quê. Aí a gente começou a trocar uma ideia sobre o livro e estamos amigos aí, ó, até hoje. Olha só pra vocês verem, livros unindo pessoas. Então, é um livro que, gente, eu lembro que quando eu li ele, eu ficava encantada com ele, porque ele vai ter uma coisa que é muito única dentro dele e que eu gostei demais, assim, é um universo novo que, assim, obviamente ele vai seguir das fórmulas de fantasia, obviamente, né, então ele vai pegar ali o que se tem de canônico e vai trazer pra cá, mas de uma forma muito única. E outra coisa que eu lembro que eu gostava demais aqui nesse livro é a metalinguagem e a questão da música. Por quê? Dentro desse livro, o personagem principal, ele é muito ligado à música, tanto que aqui na capa a gente tem o alaúde dele. Então ele é muito ligado à música desde a infância por causa da sua família, que era uma trupe de itinerantes. Então a gente vai ter essa relação com a música que é muito bonita e a metalinguagem está presente para mim aqui, porque dentro dessa história a gente vai ter outras histórias. E essas histórias, a gente vai ter essa coisa da contação de história oral aqui dentro desse livro, o que é muito incrível. E eu gosto demais disso, gente. Eu lembro que quando os personagens faziam uma pausa para contar histórias, eu lembro que eu adorava aquilo. Era muito bom. E as cenas que tinha do Kvote, ou Kvote, eu não sei falar o nome dele até hoje, gente, pra vocês terem noção. Eram muito bonitas, a relação dele com a música era muito bonita. Então, ai, gente, esse livro é maravilhoso. E assim, pra quem não conhece a sinopse, aqui a gente vai acompanhar esse homem que se chama Kvolt. E ele é um homem que tem um certo enigma por trás dele, tá? Atualmente, ele vive como um senhor assim, bem normal, dono de uma pousada ali numa cidadezinha. Mas por trás disso, a gente vai ter ali uma pessoa que viveu inúmeras aventuras. Por isso que se chama a Crônica do Matador do Rei. Então esse cara, ele vai ter matado um rei. E aí, a princípio, é isso que a gente sabe. E aqui nesse primeiro volume, que é o primeiro dia, que teoricamente era pra ser 3, mas o Patrick não lança o terceiro nunca, né? Então aqui no primeiro dia, o Kvolt vai estar contando a sua história para um cronista. Então ele começa lá desde a sua infância, então ele conta como é que foi crescer numa trupe de itinerantes, conta sobre o assassinato da sua família por um grupo bem enigmático e do mal que vai ter aqui nessa história, que é o Chandriano. E como ele foi crescer sendo órfão, crescer sozinho, como ele fez para chegar na universidade, porque esse era o grande sonho dele, ir para a universidade e estudar. Então aqui eu acho muito legal isso, que as pessoas vão em busca de conhecimento. E outra coisa que eu amo nesse livro é que a magia aqui não é algo que simplesmente acontece. Ela é uma coisa científica, uma coisa explicada. As pessoas estudam para fazer magia. Então não é um negócio que, sei lá, determinados seres dominam, sabe? É um negócio científico mesmo. Então o Kvolt quer ir para a universidade para se tornar um alquimista e estudar e se tornar o Grande Taborlin, né? O Grande Taborlin é uma das histórias que a gente vai ter aqui presente. Então, nesse primeiro volume, a gente vai acompanhando isso aqui, né? Esses momentos da vida dele, os inimigos que ele vai fazendo, esse Chandriano, o primeiro amor e tudo mais. E é simplesmente impecável. Pensa numa história de fantasia maravilhosa. O T. Rothfuss podia lançar o terceiro volume logo, porque eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais esperar. E essa edição aqui, comemorativa de 10 anos, é simplesmente perfeita. Quando eu for reler, eu vou reler nessa, que essa edição aqui está muito bonita. Olha só. E é isso, mais um livrinho que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Mais um contemporâneo, e dessa vez o meu autor favorito, Stephen King. Eu escolhi Love como um livro que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Também tem resenha aqui para esse livro aqui no canal, vou tentar deixar nos cards para vocês verem o que eu achei em mais detalhes, então eu não vou falar muito da sinopse dele aqui não. Mas basicamente eu gostaria de ler esse livro pela primeira vez porque ele é um livro muito bonito. Ele é um livro um pouco pesado em certos momentos, porque ele vai refletir muito do estado da personagem na própria escrita, e a personagem está se negando a relembrar, a viver certas coisas, certas memórias, porque o marido dela morreu. E o que eu gostava muito nesse livro, e o que me chamou muita atenção para ele, é de ver essa relação desses dois de cumplicidade dentro desse casamento. Gente, se um dia eu casar, eu quero ter um casamento assim.
brincadeira. Se um dia isso acontecer, esse milagre, eu quero assim, sabe? É um tipo de casamento que a gente olha e vê que os dois, além de serem casados, eles são amigos, eles têm uma relação muito bonita. Então, ai, é por amor este livro. É um livro muito bom. Ah, é um livro que eu gostei demais, gente. E, se eu não me engano, esse é um dos livros favoritos do King. É um livro que vai ter muito da relação dele, da própria Tabitha aqui. Então, ai, gente, é muito bom. Leiam Love. É um livro maravilhoso, um livro que eu gostei demais. Agora, voltando para os clássicos. O próximo livro é um livro que eu li esse ano. Olha pra você ver, eu li esse ano, mas eu já gostaria de ler Ana Karenina como se fosse a primeira vez. Gente, pensa num livro muito bom, numa história incrível. É esse livro aqui, tá? Esse é o meu primeiro Tolstói e eu acho que eu comecei muito bem e fica aí a indicação pra você que tá querendo ler Tolstói, porque apesar de ser um livro bem grande, é um livro que flui muito rápido. É um novelão isso aqui. Ele vai ter intriga pra todo lado, fofoca, adultério e brigas e muita coisa. E tem personagens odiosos e personagens que você vai amar. Então é um livro que eu gostei muito de fazer essa leitura. Foi um daqueles livros que quando eu terminei de ler, eu fiquei feliz. Sabe quando você termina uma leitura e você tá satisfeita? Então, foi exatamente isso que eu senti com esse livro. E aí, é um livro que nem precisa de apresentações, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E eu super indico, gente, se você estiver querendo ler esse livro, mas você está com medo porque algumas pessoas falam que os russos são difíceis ou porque o livro é muito grande, deixa esse medo pra lá, porque você vai se surpreender em como essa leitura vai ser gostosa e como que você vai conseguir ler muito rápido isso daqui, tá bom? Então, leiam Tolstói, leiam Ana Karenina. Pra fechar, eu trouxe uma irmã Brontë, pra não falar que não tem uma Brontë aqui, que é a Charlotte e o seu Jane Eyre, tá? Esse livro aqui eu queria ler como se fosse a primeira vez, porque a primeira vez que eu li ele, eu li numa edição não muito boa, eu li no meu Kindle, tá? E a edição que eu li, inclusive, só né, pra vocês saberem, é a da Landmark, que é aquelas bilíngues, assim, uma coisa, enfim. E aquela edição não era muito boa, e aí eu gostaria de reler essa da Zahar, porque ai, gente, Zahar é outro nível. E fora que essa é uma história que eu gostei bastante, tá? Lembro que na época eu fui gravando vários diários de leitura no meu story. Se eu não me engano, foi em 2020 que eu li. E eu gostei muito, muito, muito mesmo desse livro. E eu gostaria de reler de novo com outros olhos agora, porque hoje em dia eu já tenho outros conhecimentos sobre esse período, sobre o gênero, sobre o romance, sobre o gótico vitoriano, que eu acho que quando eu pegasse para ler esse livro de novo, eu ia ter uma outra percepção, eu ia estar mais atenta para outras coisas. Então, é mais um desses livros que eu gostaria de reler. Eu falei reler, né? Mas é ler como se fosse a primeira vez. É porque eu tô querendo reler ele esse ano, mas não sei se vai dar, porque enfim, tô com muitos projetinhos de leitura, muita coisa assim na fila. E aí eu não sei se eu vou conseguir reler Jane Eyre, mas se eu conseguir, faço um vídeo pra vocês, porque esse é um dos meus livros favoritos da vida e também não tem vídeo pra ele aqui no canal, infelizmente, tá? Mas se tudo der certo, se eu conseguir aí, talvez esse ano ou início do ano que vem, a gente conversa sobre Jane Eyre aqui sim. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e aproveita e pega as indicações aqui que eu dei, falei de vários livros diferentes. Se você não leu nenhum desses ainda, pega um deles e lê, porque todos os livros que eu trouxe aqui são leituras incríveis, são leituras sensacionais, daqueles que a gente leva pra ser os nossos favoritos da vida, tá bom? Então não deixem de ler esses livros aqui que eu dei. Pega pelo menos um, gente, depois vocês me agradecem, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e ativa o sininho pra receber notificação quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Se você quiser ajudar o canal, você pode comprar pelos links de afiliada que eu deixo aqui na descrição, tá bom? Comprando por esses links, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.